Já voltamos com Assim Fica Fácil. Lembra que eu falei da dica de você fazer alguma coisa diferente do que as pessoas normalmente fazem? Pois é, o que a gente vai ver agora com a Keller Cristina, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. É exatamente isso, gente. Porque assim, a gente vê hoje em dia muita gente fazendo lixinho para carro, com tecido de algodão. Só que ela fez uma versão que é dupla, que mistura duas coisas. O lixinho e um organizador para você poder ter um trabalho misto dentro do carro. Uma peça que vai atender duas necessidades. De se organizar para não perder coisas dentro do carro e também jogar seu lixinho para não jogar nada na rua, que é muito feio. Não é verdade? Então tem duas partes, ó. Essa aqui que você está vendo aí é a parte do organizador. Que você pode colocar celular, pode colocar o carregador, documento do carro, dinheiro do pedágio. Já se organiza ali antes de sair de casa. E do outro lado, o lixinho. Então, é isso que eu acho que é bacana. A pessoa tem uma ideia de fazer, tem um mercado que está consumindo um produto, só que você vai lá e coloca uma coisinha a mais para fazer o diferencial. É isso que faz a diferença entre o produto que vende e o produto que não vende. E é uma peça fácil, prática e rápida de fazer. Vamos ver como é que faz, então? Vamos lá. Porque a gente vai precisar aqui de tecido de algodão. Olha, eu já deixei disponibilizado o molde. Perfeito. Você vai encontrar os moldes no rs21.com.br/Assim Fica Fácil. Então eu vou mostrar como é que tá. Eles estão todos em tamanho original, tudo riscado e cortado no risco. Aqui nós temos o bolso grande, que ele é utilizado na frente e atrás. Então a gente vai cortar duas vezes ele e vamos utilizar a intertela colante. Duas vezes também cortado no mesmo tamanho. Para o bolso pequeno, que a gente vai utilizar uma vez, a gente corta uma vez no tecido e uma vez na intertela. Certo. Agora, o molde, que é o corpinho, que é a base do lixinho... Que parece um aventalzinho, ó. Não deu para mim colocar ele total. Então, eu coloquei 1/4 do molde. Então, aí, colocando assim... aí olha, a Cauê tá mostrando pra você. Você coloca com uma cartolina dobrada e você já tem a metade do molde. Se depois você dobrar novamente o papel... Você corta, você tem o molde inteiro. Eu gosto de trabalhar ele com o molde inteiro, que fica mais fácil do que ficar emendando o molde. E até também porque você acaba otimizando o produto, o material que você comprou, né? Exatamente. Você comprou um tecido, você já aproveita, já sabe quanto que você vai te dar de cada metro de tecido. Exatamente. 1,20 m de tecido, a gente consegue fazer 6. Consegue fazer 6? 6, em torno de... 1,20 m com 1,40 m de largura. Não, 1,20 m minto, é 1,20 m da manta que a gente utiliza dá 6. Certo. A gente consegue fazer 4 lixinhos com 1 metro de tecido. Com 1 metro de tecido, com aquele que tem 1,40 m. Exatamente. A gente consegue fazer 4 e na manta a gente corta 6 peças. Perfeito. E aí, o tecido você pode utilizar fazendo composê, pode utilizar tudo no mesmo tecido, utiliza o material que tem. Eu vou até falar uma coisa importante assim, rapidinho, que é o seguinte, quase metade das pessoas que vão comprar esse produto são românticas, então investe pelo menos metade com coisas mais florais, com coisas mais voltadas com um apelo mais romântico. 25% são mais clássicas, então vai investir no xadrez, nas cores mais azul marinho e assim por diante. E o restante divide em cores bem coloridas, misturadas, que é o outro tipo de público. Isso é uma diquinha boa para quem gosta de vender produto de artesanato, porque pelo menos metade, quase metade é romântico. Então investe mais nas cores mais românticas. Exatamente. E 25% umas coisas mais clássicas. E o resto você enlouquece e faz coisas mais coloridas e diferentes, né? Exatamente. Então aqui está o molde, deixar ele no cantinho aqui, vamos aqui utilizando. O primeiro passo é a gente fazer o corte. Então aqui eu cortei uma vez o tecido para o bolso pequeno, duas vezes para o bolso maior. Certo. Fizemos isso aqui assim, na intertela, uma vez para o pequeno e duas vezes para o maior. Perfeito. O tecido nós vamos riscar, já trouxe já cortadinho para facilitar. Perfeito. A gente já coloca direito com direito, já risca ele todo e risca também aonde vai ser a abertura. Já faz o risco, deixa pronto. Essa abertura aqui vai estar no molde, mas é o tamanho mais ou menos de um copo de requeijão. Perfeito. Esse você pode usar ele, eu utilizei isso como um círculo, vai sair certinho. E aqui cortada a manta. Para facilitar, eu já pego as duas partes e passo ela a ferro bem quente, o tecido de algodão, só para aderir um pouquinho a de baixo. Ela não vai ficar totalmente colada, para poder facilitar na costura e para o próximo passo que a gente vai fazer. Então, esse passo a gente vai alfinetar, para ela não soltar. Alfineta certinho.
e alfineta aqui ao meio. Passamos a ferro e a primeira coisa que vamos fazer é passar essa costura no meio. Certo. Feito isso, né? Eu já tenho ela aqui. Vou colocar ela aqui. Vamos para a segunda parte. Olha, os bolsos eu intertelei já. Certo. Intertelei o grande, o grande e o pequeno. Certo. E passei um viés, como tradicional. E usei um ponto decorativo. Pode usar uma costura reta, um ponto decorativo. Aí vai ficar do gosto pessoal. Exatamente. O bolso pequeno, a gente vai marcar com um vinco ao meio e vamos posicionar ele. Aqui. Posicionar em cima, alfinetar. Eu fico encantado com os alfinetes que estão aparecendo por aqui. Cada um está trazendo um alfinete mais diferente que o outro. E vamos passar uma costura reta aqui. Só na parte de baixo, hein, gente? Só na parte de baixo. Se a gente esquecer de passar, ou não quiser passar, você vai ter 2 bolsos grandes. Tá? Mas até aí o celular não fica, ele vai ficar... Exatamente. De um lado pro outro, e né? se você esquecer de passar essa costura e depois quiser passar com a peça já no outro passo seguinte, se você passar a costura aqui, você já não vai deixar esse bolso grande e vai estar costurando embaixo. Então aí você teria que passar a costura toda e ficar com 4 bolsos. Entendi. Tá? Então cuidado para fazer tudo bonitinho antes de finalizar a peça. Então aqui eu passei a costura em cima do risco. Tá. E agora a gente já vai começar com o próximo passo. Dobra ao meio a peça e vamos fazer um pique. A gente faz o picote e a gente vai ter que recortar ele. Vamos recortar mais ou menos com um pouquinho mais de meio centímetro a volta toda. Certo. Sempre lembrando que essas tesouras que são para um tipo de produto, usa sempre com o mesmo tipo de produto para evitar de estragar outros produtos, né? Exatamente. A manta e o feltro, essa mantinha que vem embaixo e o feltro, eles tiram muito o fio da tesoura. Então sempre tem que estar... E às vezes ela adquire cola, né? Por isso que Exato. Bom, agora a gente vai fazer picotes na volta toda, mas aí verificando para não cortar a linha. Se cortar, não tem problema. Aí depois você vem, passa novamente a costura antes de desvirar. Mas se puder não cortar, não melhor, cortar, né? melhor. Mas aí vai falar, perdi, como que eu vou fazer? Vou desvirar? Não, passa devagarzinho a costura antes de ceder o tecido, antes de desvirar, você não vai estar perdendo a peça. Faz o picotinho com centímetros mais ou menos de distância, a volta toda. 1 centímetro entre um e outro. É mais ou menos. Tá. O que te favorecer. Quando eu disse para passar a ferro antes, é para ela poder, ó, aqui a gente vem transportando, ela vem descolando, mas ó, ela tá um pouquinho mais fixada, para ficar mais fácil o manuseio. Então eu tiro o alfinete e vou desvirar a peça. Passa pelo buraquinho. Passa. Essa parte aqui, ela vai ser o nosso direito, o lado principal. Tá. E como a gente está desvirando, a costura, ela vai ficar para esse lado. Perfeito. Então essa vai ser a parte de trás. A parte vai ficar escondidinha aqui atrás. A gente vai ter que esticar bem a peça. Tá. Vamos esticando, ajeitando e ela vai ter que começar a ser passada a ferro. Você passa ferro, você ajeita, deixa bem esticadinho e em seguida a gente vem para esse lado, termina de acertar. Olha como que ele já está mais fácil para poder trabalhar. E já vamos passar para o outro passo. Trouxe já aqui tudo meio... Já certinho? Adiantadinho. Quando eu falei da costura do bolso, olha, é essa costura que fixamos o bolso. Perfeito. Tá? Tá aqui. Depois de passado, vamos passar uma costura de fora a fora, na volta toda, para poder prender o tecido. Tudo com costura reta. Tudo costura reta. Se você quiser colocar o bolso e prender tudo junto, você pode fazer, mas pode acontecer que a parte de trás escape. Então isso é para evitar. Então o que vamos fazer? Feito isso, passada a costura, também passamos na parte do círculo para fazer o acabamento. Perfeito. E vamos fazer a fixação dos bolsos. Refila o que for necessário refilar. Faz todos os ajustes de acabamento antes. Exatamente. Feito isso, nós alfinetamos o bolso para o lixinho, o bolsinho para o organizador.
e vamos passar novamente uma costura só prendendo o bolso. Certo. Tá aqui, olha. E agora já é para passar para finalização, já a parte de acabamento da peça. Olha, tá aqui. Bolso, a parte do lixinho, parte do organizador, os 2 bolsinhos, tá pregado. Quem tiver a etiquetinha já coloca. Já coloca nessa hora. E agora vai ser a colocação do viés para finalizar. Eu costumo colocar nessa parte que vai ser o lixinho, porque tem um tecido só, um a menos que esse lado. Perfeito. Então, como vai ser o acabamento, ele fica um pouquinho mais grossinho. A gente dobra o viés, ou cada um faz o seu gosto, o tipo de acabamento. Eu tô passando aqui o jeito mais fácil. Tá. É uma peça... sempre importante passar para as pessoas o que é mais fácil mesmo. Aí cada um vai usando o seu jeito, né? Pessoas que às vezes estão iniciando, não sabem direito, tem outras formas de colocar, dá um acabamento até mais bonito que esse. Mas esse é o jeito mais fácil. Eu acho que o mais correto é o que a pessoa consegue fazer e ficar feliz, né? E depois, para deixar bem mais bonito, é conforme você vai se aperfeiçoando. Essa aqui é uma peça básica, iniciante pode fazer. Se você não tiver aqui um ponto criativo para colocar, faça com uma costura reta. Então, utiliza viés assim um pouquinho, cores mais fortes para dar o tom sobre tom. Bom, gente, também, tipo, se não tiver máquina de costura, você pode fazer com ponto caseado isso. Usa aquela agulha um pouquinho mais grossa e um dedal para empurrar. Faz em feltro? Eu acho que o feltro não vai ficar muito bom aqui, viu, Keller? Sabe por quê? Muito manuseio, ele vai ficar cheio de bolinha. Mas aí você pode impermeabilizar ele. Tem a impermeabilização. Então, depois você volta para ensinar a impermeabilização do feltro. É super fácil. Ó, aqui eu estou usando aqui o alfinete, certo, como se eu estivesse fazendo a costura. Vou colocar ele. Aí depois de costurar, colocado ele na volta toda, a gente vem virando ele aqui. E passando a costura. Aí a gente vai passar a costura. E pronto. E tá pronta a nossa peça. Arrasou. Agora me fala uma coisa, quanto que se gasta mais ou menos para fazer uma peça como essa? Olha, em torno de R$10, dependendo do tecido que você está usando. E pode vender por quanto? De 30, 35 até R$40, dependendo da região, do preço que você paga no material. O custo vai sair entre 10 a 15. Então você pode vender de 35 a 40. Aí vai de gosto, dependendo do tecido, porque aqui eu estou usando tudo uma tricoline. Mas você pode estar usando retalho. Você não precisa usar tricoline, pode utilizar tecido mais barato. Eu acho que é sempre bom trabalhar com um produto bom de qualidade. Exatamente. Você pode começar com um produto mais baratinho e depois ir qualificando. A hora que se aperfeiçoar, coloca... Perfeito. Olha, muito obrigado. Quero passar seus contatos para as pessoas poderem fazer um contato com você. Então, Keller Cristina. No Facebook está como Keller Artesanato. Keller Cristina Pereira. E Balaio de Gato, Keller Artesanatos na minha página. Certo. Então, na sua página, Keller Artesanatos e Balaio de Gato. Exatamente. E o perfil? Keller Cristina Pereira. Então você pode encontrar com ela, pedir mais suas dúvidas, pedir mais informações, fazer uma encomenda, convidar para tomar um café. Você pode fazer o que você quiser, certo? Muito obrigado. Eu que agradeço. Pensa sempre nisso. Você pode transformar uma coisa que é simples numa coisa muito mais elaborada e fazer a diferença do seu produto. Posso dar uma dica rápida? Claro. Deixa eu pegar essa peça aqui. Quem quiser fazer um lixinho simples, já dobrou o molde, tá aqui, ó. Faz um lixinho simples. Então. Só coloca essa parte aqui, aumenta aqui e arredonda. Você tá com lixinho. Faz ao mesmo uma coisa. Ao contrário, você tem um carregador de celular, um porta-recado, um organizador. Aproveita para dentro de casa. Perfeito. Ou se quiser aumentar o molde, vamos fazer um aventalzinho. Na maçaneta de casa também, do lado da porta, não é verdade? Exatamente. Bom, gente, a gente está encerrando aqui Posso mandar o nosso... beijo? Beijo. Beijo, manda beijo. Beijo principalmente pro meu filho Samuel, que hoje não me acompanhou. Beijo, tá? Samuel, e para você também. todos os amigos. Para todos os amigos dela que me também, acompanha. tá bom? E precisando de mim, estou à disposição no que eu Muito puder obrigado. ajudar. Obrigado, viu? Obrigada eu. Então a gente está encerrando Assim Fica Fácil. Você também pode participar, mande sua sugestão, faça sua participação, mande seu vídeo. Participe também do Assim Fica Fácil. A gente quer fazer um tutorial bem legal para que você goste e aprenda muitas coisas legais. Amanhã a gente está aqui também com mais ideias para você. Beijo e até amanhã.